Fala galera, então vamos lá. Vamos continuar a videoaula sobre calorimetria. Agora nós vamos focar nos exemplos, como que aplica toda a teoria de calor específico, capacidade térmica, quantidade do calor sensível, como que a gente aplica isso nos exercícios. Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele mostra para mim que nós temos um corpo que vai ser aquecido, né? E nós precisamos determinar a sua capacidade térmica. Aí ele fala, para tanto utilize-se uma fonte térmica de potência constante que fornece 30 calorias por segundo. Então quer dizer que a cada 1 segundo que essa substância ficou no fogo, ela recebeu 30 calorias. A cada 1 segundo. Então se ela ficou 2 segundos, ela recebeu 60 calorias. Se ela ficou 3 segundos, ela recebeu 90 calorias, né, gente? E com isso foi montado um gráfico onde ele mostra para a gente o tempo que a substância ficou no fogo e a variação de temperatura que ela sofreu. Então vamos interpretar. Então a substância ficou 20 segundos no fogo e a temperatura dela variou de 20, porque a reta começou aqui no 20 e foi para 60. Então quer dizer que ela variou 40 graus na sua temperatura. Então, ou seja, 20 minutos que a substância ficou no fogo, ela conseguiu variar a sua temperatura em 40 graus Celsius, recebendo uma certa quantidade de calor. Tá. Aí ele pediu para a gente calcular a capacidade térmica. Para você fazer a capacidade térmica, galera, você tem que saber a quantidade de calor que a substância recebeu durante esses 20 segundos que ela ficou no fogo e dividir pela variação de temperatura, tá? Bom, aí você não tem essa quantidade de calor. Ah, mas se eu jogar naquela fórmula da potência, potência é igual ao Q sobre ΔT, que é de tempo, mas e se eu mudar a fórmula, colocar Q igual a P vezes ΔT? Não tem problema nenhum, tá? Q igual a P vezes ΔT é a mesma coisa de P, de potência, igual ao Q sobre ΔT, dá na mesma, galera. Como eu estou procurando o Q, eu deixo ele ali. A potência da fonte, ele falou para mim aqui, ó, são 30 calorias por segundo, tá? Então a potência é 30 calorias por segundo. Só que se você usar 30 calorias por segundo, tem que lembrar que você vai achar o Q em calorias e não em joule, tá? Então foi o que fez aqui, ó. Usou aqui a potência 30 cal por segundo e o tempo aqui, ó, o tempo que ficou no fogo foi 20 segundos. Já tá em segundos mesmo, beleza? Multiplicou 600 cal, ou seja, essa substância ficando 20 segundos no fogo, nessa fonte térmica, ela recebeu 600 calorias. Tá, agora eu consigo descobrir a capacidade térmica dela, ué. Olha aqui, ó. O Q, que é 600 cal, dividido pela variação de temperatura que eu tirei do gráfico, de 20 para 60 graus, variou 40, dividiu 15 cal por grau Celsius. O que quer dizer isso, galera? Que para variar 1 grau Celsius, essa substância aí, esse corpo, teve que receber 15 calorias, tá? Então, a resposta é a letra A. Ah, mas eu não lembro, não lembro da forma da potência. Pode fazer regra de 3, galera. Ó, se 30 calorias corresponde a 1 segundo, se a substância ficou 20 segundos, do lado de cá, X, né? Então, você vai colocar segundo debaixo de segundos e caloria debaixo de caloria. Caloria X, né? Multiplica em cruz que você vai cair nesse 600 cal também, galera, tá? Pode fazer por regra de 3, pode usar a fórmula da potência, você que sabe, tá? Não é difícil, você tem que saber das fórmulas, saber e prestar atenção nas medidas, nas unidades, tá, gente? É o mais importante também. Bom, vamos pro próximo. Uma fonte térmica, ela é utilizada por imersão para aquecer 200 gramas de água durante um intervalo de tempo de 5 minutos, variando a temperatura da água em 30 graus Celsius. Se o calor específico da água vale 1 e uma caloria vale 4,18 joules, qual que é a potência dessa fonte então? Bom, ele está querendo saber a potência. Aí você tem que lembrar, a fórmula da potência é igual ao Q dividido pelo tempo. O tempo ele me deu ali, mas ele não me deu o Q. Foi a quantidade de calor que a substância recebeu ficando 5 minutos no fogo. Ele não me deu isso, galera. Então eu vou ter que jogar na fórmula do Q macete para eu poder descobrir a quantidade de calor que a substância recebeu, ficando 5 minutos no fogo. Então vamos lá. Qual é a massa da substância? 200 gramas. Ah, por que eu vou usar gramas? Porque o calor específico da substância está com grama aqui, tá vendo? Ó? Então eu posso usar 200 no lugar do M.
calor específico da água vale 1, e a variação de temperatura, ele falou que para mim, ó, 30. Multiplicando isso aqui tudo, vai dar 6.000 cal. Só que vai ter que lembrar o seguinte, quando você vai calcular a potência, você não pode usar o Q em calorias, tem que ser joule. Por isso que ele te deu aqui, ó, uma caloria vale 4,18. Então a gente pega os 6.000 cal, multiplica por 4,18, transformamos para joule. Esse valor que vai vir para cá, ó, 25.080. E o tempo? O tempo tem que estar em segundos, galera. Quanto tempo essa substância ficou no fogo? 5 minutos. 5 minutos te dá 300 segundos. Divide 83,6 watts. É a potência dessa fonte térmica que aqueceu essa água. Então, você vai marcar a letra D de dado. Ok? Bom, vamos para o próximo. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de um cobre recebeu 186 cal de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo o calor específico do cobre vale 0,093, determina a variação de temperatura sofrida pela amostra. É só jogar na fórmula do Q-macete, galera. Olha lá. Q igual a mc ΔT. O Q é a quantidade de calor que a substância recebeu. Já te falou aqui, ó. 186 cal. A massa, 20. Ah, por que você está usando cal no Q e por que você está usando grama na massa? Porque olha o calor específico do cobre, galera. Ele tem cal e tem grama. Então quer dizer que eu posso usar calorias normalmente na fórmula. Quer dizer que eu posso usar gramas na fórmula normalmente. Tá? Aí substitui o Czinho por 0,93 e a variação de temperatura que está procurando, galera. Aí você vai dividir, multiplicar, depois divide e vai achar 100 graus Celsius. Letra B de bola, tá? Olha outro exemplo. Determine a capacidade térmica de um corpo que recebeu 2.000 calorias de calor de uma fonte térmica e sofreu uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Ele quer a capacidade térmica, galera. Aí o que ele te deu? Ele te deu o Q, que é 2.000 calorias, que é a quantidade de calor que o corpo recebeu, não é isso? E te deu a variação de temperatura. Ué. Só você jogar naquela fórmula, ó. Czão, que é a capacidade térmica, é igual ao Q dividido pela variação de temperatura. Então o Q 2.000, a variação de temperatura 40. Então você descobriu que a capacidade térmica é 50 cal/graus Celsius. Letra E, tá? Muito fácil. Bom, agora o outro. 240 gramas de água, cujo calor específico dela vale 1, são aquecidos pela absorção de 200 watts de potência na forma de calor. Então, o que aconteceu aqui? Essa água foi levada ao fogo numa fonte térmica que tinha uma potência de 200 watts. O que quer dizer? Que a cada 1 segundo que essa água ficou em contato com esse fogo, né, com essa chama, essa água recebeu 200 joules por segundo. Isso que quer dizer watts, galera. Considere que uma caloria vale 4 joules. O intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar a sua temperatura de 50 graus Celsius será de quanto? Ele quer saber quanto tempo essa água ficou no fogo, galera. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos jogar na fórmula da potência. Aqui ele juntou as duas fórmulas, galera. Não tem problema não. Você pode fazer separado, você pode fazer junto, tá? Aqui é potência igual, ao invés de usar E, né, usou o Q. A gente usa Q, usa E. Cada professor, cada autor usa de um jeito, tá? Eu uso potência igual a Q sobre delta T, tá? Aí no lugar do Q lá em cima, eu posso colocar o Q-macete, galera. Pois o Q, né, é a quantidade de calor total. E o Q a gente não calcula usando o Q-macete, né, o mc delta T. Então, olha lá, no lugar do Q aqui em cima da fórmula da potência, a gente usou M vezes massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. E lembrando que aqui em cima é variação de temperatura e aqui embaixo é tempo, variação de tempo, que é potência, tá? Não pode cortar em cima e embaixo, que são coisas diferentes. Bom, a potência da fonte já te deu 200 watts, olha lá, ó. A massa, 240 gramas. Será que eu posso usar gramas? Vamos ver o calor específico. Posso aqui, ó. Então, posso usar 240 normalmente. Aí, o calor específico, né, ele falou pra gente que, no caso, é a água. Então, o calor específico da água vale 1 cal/grama graus Celsius, né, galera? Aí, o que acontece? Aqui ele já transformou direto, tá? Aqui ele transformou direto. Por quê? Se você tem 1 cal/grama graus Celsius, se 1 cal vale 4 joules, é como se o calor específico da água fosse 4 joules/grama graus Celsius. Tá, galera? É a mesma coisa. Se uma caloria vale 4 joules, se eu tenho 1 cal aqui, ó, eu tiro esse 1 cal e coloco 4 joules. Então, no calor específico, ao invés de usar 1, eu vou usar 4. Foi o que ele fez aqui, ó.
Usou 4, já transformou já para joule, porque senão a gente ia ter que transformar isso no final, tá? E a variação de temperatura, galera, foi 50. E o ΔT está procurando, é o tempo. Então, o que ele fez? Multiplicou em cruz, multiplicou, depois resolveu lá em cima. Vai cair que você vai dividir aqui, ó. 48.000 por 200 vai dar 240 segundos, porque o tempo é em segundos mesmo, que sai na fórmula. Só que você pode ver que as alternativas estão em minutos. Então, você vai ter que transformar 240 segundos, dá quantos minutos? Você divide por 60, que você vai achar 4 minutos, tá? Ah, mas ficou confuso porque ele misturou as duas fórmulas. Você pode fazer separado. Faz o que macete primeiro, tá? Descobre o que pelo que macete primeiro, tá? Você pode até usar o calor específico da água 1. Aí você vai achar o que em calorias. Aí o resultado você multiplica por 4 joules, que você vai cair no lugar do que, na fórmula que você vai colocar aqui o que, você já vai ter a resposta do que em joule. E divide pelo tempo. E multiplica depois multiplica em cruz pelo tempo. Dá certo também, galera. Pode fazer separado, pode fazer junto, tá? Não tem segredo nenhum. Bom, agora o outro, ó. Uma potência de 2.000 watts, ela é usada durante 1 minuto para elevar a temperatura de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius de um sólido de massa 0,5 kg. Considerando que não há mudança de fase, aí ele quer que você calcule qual o calor específico desse sólido. E a resposta tem que sair em joule barra quilograma grau Celsius. Então, ou seja, o Czinho, que é o calor específico que a gente vai calcular, a resposta não pode sair em cal barra grama grau Celsius. Então, vamos ficar esperto nisso. Bom, então vamos lá. Ele usou aqui a mesma coisa, jogou na forma da potência, né? Ao invés de usar potência igual a Q sobre delta tempo, ele colocou potência igual o que macete, né? Que é MC de delta T, temperatura sobre delta T de tempo. Aí o que ele fez? Ele só deu uma isolada aqui, galera, ó. Ele deixou o Czinho aqui separado, né? Multiplicou em cruz, só deu uma organização aqui na fórmula. Se você não quiser, não precisa fazer isso. Já podia vir já substituindo os valores aqui em cima, você que sabe. Então, vamos lá, o Czinho está procurando a potência da fonte, 2.000 watts, tá? O tempo, né, 1 minuto, você não pode usar minuto, tem que ser segundos, então 1 minuto é 60 segundos, olha lá, vezes 60 segundos. Agora a massa, 0,5, eu estou usando quilograma, já é justamente porque tem que aparecer quilograma no final, olha lá. Então, 0,5 quilogramas vezes a variação de temperatura, de 10 para 60 graus, variou 50 graus. Então, você vai multiplicar 2.000 vezes 60, 0,5 vezes 50, lá, ó, e dividir, que você vai achar 4.800 joule, né? Barra quilograma, que você usou quilograma, graus Celsius. Aí, coloca em notação científica, 4,8 vezes 10 ao cubo, letra A, tá? Bom, esse aqui é de calorímetro não é agora, né? Não vai vir nesse, talvez venha no outro patch. Então, eu vou deixar para explicar essa parte do calorímetro na próxima videoaula, tá? Que a gente vai trabalhar aí no outro patch. Então, espero ter ajudado, galera. Até a próxima videoaula.